Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21. Enquanto você procura, eu quero tributar a Deus glórias e louvores por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Louvar a Deus pela vida do pastor da igreja. Deus continue abençoando o Senhor, seu ministério, família, todos os obreiros que fazem parte desta tribuna. Meu amigo particular, pregador Everton Oliveira, Deus abençoe. Pastor Erinaldo, prazer tê-lo conosco mais uma vez. Um amigo, companheiro, Deus seja louvado pela sua vida. Em nome de Jesus, sua família, para nós alegria recebê-lo mais uma vez conosco. O Senhor sabe o carinho que temos pela vida do Senhor, pelo seu ministério. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa, que não pôde vir, ainda está de resguardo, está ali cuidando da nossa bebezinha, Axa Rebeca. E eu quero aqui louvar a Deus pela vida da minha esposa e da nossa filha. Livro do Apocalipse, capítulo de número 6. Não vou tomar tempo dos irmãos, não vou ser enfadonho. Apenas uma pincelada aqui, eu quero ouvir o pastor Erinaldo. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 6. Que diz assim: disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Repita comigo. E quem tem sede? Eu não ouvi. Vamos todos no 3. 1, 2, 3. E quem tem sede, venha e darei de graça. Diga, darei de graça da água da vida. Glória a Deus. Somente este versículo para a nossa meditação nesta noite. Estamos debaixo de uma promessa. A promessa de um novo céu, a promessa de uma nova terra. Todos nós sabemos que a igreja do Senhor, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, passa por vários declínios espirituais. O povo de Deus sempre oscilou na sua espiritualidade, quebrando assim várias alianças. Todas as alianças que o Senhor fez com o homem, elas foram quebradas. Primeira aliança foi a aliança edêmica. Segunda aliança, aliança noética. Terceira aliança, aliança abrâmica. Quarta aliança, aliança mosaica. Quinta aliança, aliança davídica. Todas essas alianças foram quebradas por conta da oscilação espiritual do homem. O homem pela manhã adorava Deus, pela tarde adorava Baal, e à noite adorava Azera. Sempre oscilou na sua espiritualidade. E até o capítulo de número 5 do livro do Apocalipse, a igreja está sem esperança. A igreja está fadada ao fracasso. Não existe esperança para a igreja. É quando João ele é arrebatado em espírito da ilha de Pátimos, e ele é elevado ao céu. E ele tem uma visão. Na primeira visão ele chora. Na primeira visão ele treme. Na primeira visão ele sente medo. Na primeira visão ele sente angústia.
Na primeira visão, a sua alma, o seu psique, o seu intelecto, ele se comprime. Porque não existe esperança. O livro está fechado. Os selos ainda estão intactos. E olhou-se no céu e na terra, e não se viu um digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. Não há esperança para a igreja. Mas de repente João, ele ouve uma voz que diz: João, não chora. João ergue a cabeça e ele contempla o trono. E quando ele contempla o trono, ele disse: eu vi um cordeiro que outrora havia sido imolado. E de repente a voz brada dizendo: eis aí aquele que é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. Depois que o 7º selo ele é descoberto, então nós temos a certeza de que a igreja, apesar de oscilar na sua espiritualidade, mas nós sabemos o fim da igreja. O presente e o passado pode ser de tribulação, pode ser de angústia, pode ser de adversidade, mas ele disse: aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim. A igreja está debaixo de uma promessa. A promessa que o próprio Jesus olhou para um homem simples, fadado ao erro, um homem falível. Ele olha para ele e diz assim: Pedro, tu és Pedro. A palavra Pedro vem de Petros, Petras, fragmento de pedra. Pedro é só fagulhas. Pedro é só fragmentos. Mas Jesus não. Jesus disse assim: eu sou a rocha, eu sou a base, eu sou o fundamento. Ele disse: mas tu é fragmento. Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: Pedro, vai haver um tempo em que a sociedade vai cair. Vai haver um tempo, Pedro, em que a política vai cair, os dogmas vão cair, as diretrizes vão cair, a sociedade vai estar corrompida, todos os regimentos irão cair, mas a minha igreja, Pedro, a minha igreja permanecerá de pé. A minha igreja permanecerá de pé. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha igreja, ela não está fundamentada no sistema, ela não está fundamentada no homem, ela não está fundamentada nas leis, ela não está fundamentada nas diretrizes. A minha igreja está fundamentada na rocha eterna, na base de alicerce, no rochedo divinal. Quantos creem nesta palavra? Levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e adora. A igreja está de pé. A igreja está de pé. Por isso que Jesus disse: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Olha o que Jesus está dizendo. Ele diz: eu sou o princípio e eu sou o fim. Ele está dizendo: você pode não ter começado comigo, mas se terminar comigo ainda é vitorioso. Porque o sentido da trajetória, o sentido da salvação não é começar com Ele, é terminar com Ele. Eu não comecei com Ele, mas eu tenho fé que eu vou terminar com Ele. Eu vou ouvir o toque da trombeta e serei arrebatado ao céu.
Jesus diz: eu sou o alfa e eu sou o ômega. O que Jesus é? Porque se ele começa, ele termina. E só existe um fundamento para Cristo. Sabe qual é? Palavra. Ele é a palavra personificada. Vou repetir, ele é a palavra personificada. Personificação, se manifestar em forma corpórea. Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6. Ele não teve nenhum momento por usurpação ser igual a Deus, mas antes se de ser espírito, aniquilou-se a si mesmo, abrindo mão de sua própria forma e assumindo a forma de homem. Mas em forma de homem, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é rei, que ele é rei. O macumbeiro vai ter que se dobrar, o feiticeiro vai ter que se dobrar, o bandista vai ter que se dobrar, cartomancista vai ter que se dobrar, o candomblé vai ter que se dobrar, os crentes vai ter que se dobrar, católico vai ter que se dobrar, todos os joelhos terão que declarar o que o centurião declarou diante da cruz: verdadeiramente ele é, verdadeiramente ele é, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Não existe, eu vou concluir, não existe outro fundamento, ele é a palavra. Por isso que ele disse: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Ele disse: começa comigo, pastor, e termina comigo, pastor Erinaldo. Ele está dizendo: se eu sou o alfa e o ômega, ele diz: eu sou o princípio e eu sou o fim. Sabemos que o princípio é o início, mas o fim é eterno. Por isso que Moisés escreveu Gênesis capítulo de número 1. No princípio criou Deus os céus. Criou o quê? Criou o quê? Os céus e a terra. E como ele criou os céus e a terra? Céus plural, terra singular. Criou os céus e a terra. Como ele criou? Haja terra, haja água, haja répteis sobre a terra, animais sobre a terra, sobre o campo, aves sobre o céu, peixes sobre as águas, produzam cada um segundo a sua espécie. Haja. Você sabe o significado da palavra haja? Palavra verbalizada. Haja. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo foi criado pela palavra. Isaías capítulo de número 43, versículo de número 13. Ainda antes que houvesse o dia, ele já era. Apocalipse capítulo de número 21. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. João capítulo de número 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E como ele disse: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Como ele disse que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, ele continua dizendo em Gênesis 1: passa os céus e passa a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Ele cria no princípio criou Deus os céus e a terra, mas ele conclui dizendo: passa os céus e passa a terra, mas a minha palavra não há de passar.
E quem tem sede, venha e beba de graça. De graça, pastor. Beba de graça. Nós estamos bebendo água agora, mas essa água foi paga. Ah, mas é da torneira, então você não paga caerne, não? Mas ele diz: quem tem sede, venha e beba de graça da água. Da água? Que água é essa? Existe um rio que corre do trono de Deus, a água da vida. Esse rio se revelou no Éden. Éden, lugar de prazer, lugar de delícias, casa de Deus. Quando o Senhor planta o jardim no Éden, a Bíblia Sagrada diz que toda semente ela crescia. Só que se você observar o crescimento dela, do Éden, vinha um rio, chegava no jardim, formava-se em 4 braços: Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Regava toda a terra. O homem peca, foi destituído do jardim e não provou mais da água da vida. Passaram-se os profetas, ninguém ouviu-se mais falar da água. Havia até alguém que provava dela, espiritualmente falando, mas não ouviu-se mais falar da água da vida. E aí o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse está escrevendo o seu evangelho. Capítulo de número 3. Depois dos 400 anos do silêncio de Deus, 300 a 400 anos, sem se revelar por urim, nem por tumim, nem por boca de profeta, silêncio na terra, não tem água da vida. Aí Lucas capítulo de número 1, o Senhor se revela para um homem por nome de Zacarias, dizendo que a sua esposa Isabel conceberia à luz um filho, e o mesmo faria o caminho para o Messias. Aí João escreve, capítulo de número 3, pastor Rinaldo, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu de graça, gratuitamente, de graça, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando ele se revela em Cafarnaum, ele se revela dizendo: quem tem sede, quem tem sede, venha a mim e beba, porque eu sou a água que sacia a sede do sedento. Ele chega para a mulher samaritana e diz assim: mulher, quem bebe desta água que Jacó cavou o poço, ele torna a ter sede, mas agora quem beber da água que eu der, ele jamais tornará a ter sede, porque dentro de ti fará uma fonte, a água da vida voltou a jorrar, a água da vida voltou a jorrar, a água da vida voltou a jorrar. Quantos querem beber desta água? Quantos querem beber desta água? Seja inundado nesta noite, seja inundado nesta noite. Receba a água do Espírito.